Vamos falar então sobre as ferramentas de seleção. Elas são muito importantes quando a gente precisa recortar um objeto de alguma foto, por exemplo, ou então até para fazer um tratamento de uma parte específica dela, né? A gente faz a seleção e só vai alterar o que tiver dentro daquela seleção. As ferramentas de seleção elas ficam aqui, são essas três, basicamente essas três, e embaixo delas elas têm outras ferramentas. A gente vai começar pela Mark Tool, mas vamos abrir um arquivo aqui, ó, Ctrl O, e vamos pegar um arquivo chamado Mask, que é esse arquivo da Torre Eiffel. Vou dar Open, ok, e vou dar um clique aqui no cadeadinho para destravar a camada. Uma coisa que eu gosto de fazer quando eu estou trabalhando, tá, é fazer um backup dessa imagem que era o meu background. Ou seja, eu duplico essa imagem para eu sempre ter como voltar atrás. Então, ó, Ctrl J, dupliquei e vou até tirar a visualização da camada de baixo para poder trabalhar melhor com essa aqui de cima. Então, eu vou selecionar aqui o meu Mark Tool, vou dar um clique nele, vai ser esse retângulo, se não estiver aparecendo, clique, segura, e vão aparecer todas as outras ferramentas. A primeira aqui é a que eu quero. Para fazer uma seleção, ó, eu vou clicar e arrastar, simplesmente. Não soltei ainda, você vê que eu consigo fazer um retângulo na horizontal, um retângulo na vertical, e quando eu tiver com a minha seleção feita, eu solto o mouse e ele faz a minha seleção. Mas você reparou também que ele não manteve a proporção para mim. Para manter a proporção, eu tenho que pressionar o Shift. Então, vou desfazer aqui essa seleção, só dar um clique em qualquer lugar aqui, ou então a tecla de atalho Ctrl D, de desfazer. Ctrl D, pronto. Para manter a proporção, ó, eu clico e arrasto e pressiono o Shift. Olha o que acontece, agora eu tenho um quadradinho perfeito. Só que tem um probleminha. Por exemplo, se eu quisesse selecionar essa área daqui, eu vou dar um clique aqui, ó, e quando eu arrasto, quem é que ficou? A área que eu queria selecionar ficou do lado de fora, porque ela fez o canto superior esquerdo, ele ficou exatamente onde eu dei o clique. E se eu quiser que o centro do meu objeto, da minha seleção, fique aqui. Então, vou desfazer essa seleção, vou dar um clique aqui em cima, e aí que entra o Alt. Eu posiciono o meu cursor aonde eu quero que seja o centro da minha seleção, pressiono o Alt, clico e arrasto. Olha aqui, agora ele está com a minha seleção saindo ali do ponto onde eu cliquei. E se eu quiser manter a proporção junto com o Alt, continua pressionando o Alt, pressiono o Shift também. Pronto, agora eu tenho um quadrado com o centro saindo exatamente aonde eu dei o meu clique. Soltei o mouse, soltei o Shift e o Alt. Eu posso também somar essas seleções, né? O Shift e o Alt, eles têm, além dessa função de manter proporção e centralizar, né, o centro da seleção ser aonde eu der o clique, eles também têm de somar e subtrair a seleção. Essas funções elas estão aqui em cima também. Para quem preferir, se quiser somar, clica aqui e você vai ver que o ícone vai mudar, vai ter um maisinho ali. Se você clicar aqui, o ícone vai ficar com menos. Ou seja, ele vai subtrair a seleção. Se eu clicar aqui, ele vai ter a interseção, vai aparecer esse asterisco. Mas a boa é sempre a gente trabalhar com as teclas de atalho. Então, ó, pressiono o Shift, ele vai ter o mais. Soltei o Shift. Pressiono o Alt, ele vai ter o menos. Vai subtrair a minha seleção. Se eu pressionar o Alt e o Shift, eu tenho a interseção. Vai aparecer ali o asterisco. Então, pressiono o Shift para somar, clico e arrasto aqui a minha imagem. Quando eu solto o mouse, ele vai fazer a soma daquela seleção que eu acabei de fazer. Se eu pressiono o Alt, vai aparecer o menos, vou clicar e arrastar aqui, ó, ele vai subtrair aonde tiver a interseção das duas seleções. Ó. Soltei o mouse, pronto, ele cortou aquele pedaço onde as duas seleções estavam se encontrando. Se eu pressionar o Alt e o Shift, vai ser a interseção, você nota que ele muda para cá, né? Clico e arrasto, tudo que tiver no meio das duas seleções é a única coisa que vai ficar. Ó. Soltei o mouse, pronto, ficou só aquele quadradinho que era a interseção entre as duas seleções que eu tinha. Eu posso também transformar essa seleção depois dela feita.
Vou clicar com o botão direito em cima, aqui no centro dela, tá? Clico com o botão direito e eu tenho duas opções, Free Transform e Transform Selection. No Free Transform, eu vou recortar a minha imagem. Eu vou selecionar aqui, pronto, tá? Aqui abriu a abinha de transformação livre, os meus vértices, vou clicar e arrastar para o lado. Percebe que ele recortou a imagem. Se eu puxar ela para baixo, ela recortou aquele pedaço da minha imagem. Vou dar ESC, né, de Escape, para não validar essa transformação. E vou agora, de novo, clicar com o botão direito e vou vir na opção Transform Selection. Quando eu faço essa opção, ó, eu posso arrastar tranquilamente, que eu não vou recortar a minha imagem. Eu vou estar só alterando a minha seleção. Para validar isso aqui, pressiona Enter, ou dá um clique duplo aqui, ou nesse íconezinho para validar a transformação. Então pronto, aumentei aqui o tamanho da minha seleção sem recortar nada da minha imagem. A gente pode fazer essa soma, subtração e interseção com qualquer outra ferramenta de seleção. Por exemplo, vou clicar aqui, segurar, vou aqui em Elliptical Mark Tool. Vou pressionar o Shift para somar a minha seleção, clico e arrasto. Quando eu solto o botão do mouse, ele somou aquilo na minha seleção. As outras duas ferramentas que a gente tem aqui embaixo, eu vou clicar, segurar, esse Single Row Mark Tool e o Single Column, são simplesmente duas linhas de 1 pixel de espessura, tá? Uma na horizontal e uma na vertical. Sinceramente, isso daqui eu não uso para nada, tá? Vou só para medida aqui de mostrar mesmo, tá? Vou dar um clique nela, ó. Se eu der um clique, ele vai fazer uma linhazinha na horizontal. Se eu pegar o outro, eu vou dar um clique e ele vai fazer uma linha de 1 pixel de largura na vertical.